você aqui? Mas você não estava lá em New Orleans? Yeah, but I came here. You What are live, you doing here? I live here in this hotel. What do you mean? It doesn't work anymore. Yeah? Are you sure? Are we back in 1968? Estamos aqui em Memphis na Bass Pro Shop Pyramid. É uma pirâmide e dentro tem a loja da Bass Pro, que é uma loja que é especializada em artigos de caça, pesca, camping, com milhões de coisas. Aqui tem um canto aqui em que tem os barcos todos parados. Aqui é um lago artificial, dá pra ver o pintado ali embaixo, ó, parado. Aqui agora nós estamos indo jogar um boliche. Fishbowl, né? Então é escrito lá em cima. Aqui é o elevador que vai até o topo. Depois a gente vai subir lá. E lá no fundo é o hotel. Então é aqui a Bass Pro Shop, Memphis, Tennessee. Hoje a gente está aqui em Memphis, no Tennessee, e a gente, nessa viagem, tentou incluir alguns lugares que a gente pudesse ver um pouco mais das culturas diferentes do país.
E um dos motivos pelos quais a gente veio pra cá foi pra visitar Graceland, que é a casa do Elvis Presley. E no caminho, na estrada, lendo um pouco mais sobre a história da cidade, a gente pôde ver que, além de Graceland, um dos pontos muito importantes aqui da cidade era o Motel Lorraine. O que significou esse motel? Esse hotel, o Hotel Lorraine, na época da segregação aqui nos Estados Unidos, era um hotel que aceitava os African Americans, né, os negros, se hospedarem. Muita gente famosa se hospedou aqui, como Aretha Franklin, Ray Charles e outros artistas do cenário musical. Aqui foi o lugar onde o Dr. Martin Luther King Jr. foi assassinado. O que aconteceu depois que ele foi assassinado é que durante alguns anos o motel ficou meio abandonado, até que nos anos 80 mais ou menos, eles decidiram, a comunidade negra decidiu transformar o motel num museu. Um museu pelos direitos civis nacional aqui nos Estados Unidos. O museu é muito interessante porque ele conta um pouquinho dessa história toda dos Estados Unidos desde a época da escravatura, quando eles começaram a trazer os negros da África para cá, por volta de 1600, até o final da escravatura, que foi 200 anos depois, em 1800, mas ainda assim, apesar de não trazer os negros da África, havia um comércio interno aqui no país dos escravos. E aí, em 1800, apesar de ter acabado a escravidão, o governo fez várias leis que acabaram segregando os brancos dos negros. Então, os negros e os brancos não podiam frequentar os mesmos lugares. Você ia numa lanchonete, não poderia atender um negro, nos ônibus também. Então, o que começou a acontecer depois com os jovens aqui no país? Eles começaram, influenciados um pouco pelo Dr. Martin Luther King Jr., a tomar algumas atitudes para poder tentar acabar com esse preconceito, com essa separação. E tudo isso usando uma forma não violenta. Então eles começaram a entrar nos ônibus e sentar nos lugares onde teoricamente era só para os brancos, e mesmo com o motorista e a polícia tentando forçar eles a levantarem, eles não levantavam. Muitos foram presos. Nas lanchonetes os negros entravam, eles tinham um treinamento para conseguir fazer isso. E aí eles pegavam e não levantavam e eram espancados e apanhavam, e ainda assim eles foram continuando. O motivo pelo qual o Dr. King estava aqui em Memphis dia 4 de abril de 1968 foi porque a cidade estava vivendo uma greve do pessoal de coleta de lixo, dos garis e dos catadores de lixo, porque eles estavam brigando por melhores condições de trabalho. Até o momento, eles trabalhavam as mesmas horas que os brancos e recebiam menos por isso. Em dia de chuva, onde eles tinham que terminar o serviço, sei lá, com 2 horas de serviço, os brancos recebiam pelo dia inteiro e os negros recebiam pelas 2 horas só. Então eles estavam numa briga bem intensa aqui na cidade para poder mudar as leis. E aí o Dr. King veio para cá para tentar conversar com o governo, com o prefeito, para poder tentar mudar essa história. E aí, no dia que ele esteve aqui, no dia 4 de abril de 68, ele foi assassinado com um tiro. E depois de algum tempo, encontraram a pessoa que supostamente assassinou ele. O cara estava fugindo, estava lá na Inglaterra. E alguns dizem que essa pessoa foi um bode expiatório, mas outras falam que não, teve julgamento, durante muitos anos isso ficou rolando e por fim acabou que esse cara aqui foi realmente o culpado. E ele recebeu uma pena de prisão perpétua. Aqui foi o lugar onde ele foi assassinado, onde atiraram nele. Ele estava organizando uma passeata até Washington para combater a pobreza, para falar com o presidente Kennedy. O quarto foi mantido do mesmo jeito até hoje, e na visita pelo museu a gente consegue entrar e ver como tudo estava arranjado na época que ele morreu.
O dono do hotel manteve o hotel por alguns anos e não mexeu no quarto dele por um bom tempo. E aí em 1982, com o apoio da comunidade, eles conseguiram montar o Museu Nacional, o Museu dos Direitos Civis Nacionais. E aí é isso, vale super a pena a visita. O museu é muito emocionante e você pode ver um pouquinho mais essa história toda, mais aprofundada. E é isso, pessoal. Até mais! Hi, you again? Hello! Hi. How are you? How about Memphis? Memphis is a quiet city. A little bit strange. The streets are very, how can I say, empty. But they have the Beale Street that has some bars, like the Bourbon Street in New Orleans, but they're not that crowded. It's not crowded as New Orleans. And where you went there? I'd been to Graceland, of course, to see Elvis Presley's house. I think everyone who comes to Memphis has to go there, might go there. And we'd been to the Museum of the National Civil Rights. It's really amazing. And at Beale Street, where'd you go? Oh, we'd been to B.B. King's Blues Club. So, And there was a band called the King Bees, and they were really great. The girl singing was fantastic. Yeah, pretty awesome. so and now? Where do you plan to go? Now we are at the riverside. We came to see the sunset, but I lost the big sun. But we are seeing the bridges are very nice, and there is a, how can I call that? Pyramid? A pyramid. Yeah, it's a store, a Bass Pro Shops, but it's pretty huge and amazing. And you see, there is a ferry. I don't know what it is. It's a boat, A boat a vessel. with containers. And the plans? The Where's plans. the plans to? Now we are going to Oklahoma City. The cowboy, maybe. I think there are a lot of cowboys there. Western. The Western city. And An Indian city too. oh yeah, that's right. The Indians, the Native Americans, they are not all around the country. Probably they are more in the middle of the country, and Oklahoma is one of the cities. And we are going there to a concert, the ZZ Top concert. And we will spend some days there to see what's going on. Thank you. Oh, what's her name again? Oh, it's Patricia. Oh. Nice to meet you. I You're really so- like you. You didn't see, but I'm chasing you. I'm chasing you. Chase, you're Yes. Chasing. cheesing. And how has been your trip in here? Mine? Yeah. it's How did very- you like it? I like it very much. Yeah. It's very good. I had an amazing company, you know. And Yeah, of course. Actually, I think you were chasing me because you want to marry me and you want a green card. Yeah, that's right. Bye bye. See you next stop.